Ótimo, já está gravando. Então, sejam bem-vindas todas vocês. Bem-vindas as vocês duas que estão aqui online comigo e vão ter um presente muito especial no final. E sejam bem-vindas também vocês que vão assistir depois o momento gravado. O TT Flix é o início de uma jornada para uma amamentação leve e segura. Estou muito feliz que vocês tenham aceitado esse convite, porque ele é uma produção feita com muito carinho minha, né? Eu, Flávia Cobus, e a Sagrada Bebê, que é o Seba, lá na loja que trabalha com móveis e decoração infantil. Eu não sei se vocês já conhecem, eu acho que não tenho certeza se a Franciane chegou pelo Seba. Eu acho que sim. Mas... Oi, Fran. Foi por ele, sim. Isso. E aí é um trabalho que a gente faz juntos para trazer para vocês, né, informações de qualidade, né? A ideia do TT Flix é justamente facilitar esse processo. Eu sou a Flávia, a tia Flavinha, sou enfermeira materno-infantil, trabalho aí há 16 anos no cuidado de famílias, tá? Tanto no serviço público quanto no serviço privado. Tenho uma especialização em saúde da família. Atualmente trabalho na Prefeitura de Juiz de Fora, mas não trabalho na área materno-infantil, trabalho com saúde mental. Mas sou consultora em aleitamento materno, habilitada no furo de orelha humanizado e respeitoso em bebês, e também especialista no tratamento de feridas, habilitada aí no uso da laser terapia, pela UERJ. Então, foi através da especialização em feridas que eu vi que esse cuidado materno-infantil precisava desse olhar, né, para prevenir aí um dos principais medos que as mulheres têm de amamentar, que é machucar e sentir dor. Então, eu venho juntando tudo isso há 16 anos nessa bagagem aí de experiência que eu tenho. E o que é o TT Flix? TT Flix é uma série, né, que é aí, eu faço mesmo uma analogia à Netflix, no sentido de que a gente possa assistir de uma forma descontraída, algo leve, né? Então, por isso que a ideia são vídeos curtos, a gente vai ter aí 30 minutos de aula com tira-dúvida, e a gente vai fazer de uma forma bem leve para que vocês possam levar isso ao longo da jornada. Então, são 9 episódios, hoje a gente começa falando sobre um tema inicial e até o final a gente vai estar junto, desde a gestação até o desmame gradual. Então, vocês que estão gestantes podem continuar assistindo aí, que vocês vão ter muita informação de qualidade e de maneira mais curta. Então, pintou uma dúvida, pode assistir ali, porque a ideia é ser acessível e prático, sem complicação, tá? Hoje, a gente vai falar sobre a amamentação na gestação. O que a gente vai esperar, como que o nosso corpo se adapta, como que funciona a produção de leite, quais são os desafios que podem acontecer, né? E lembrar que é um instinto natural, mas que exige conhecimento e técnica, né? Então, a gente, para começar a falar sobre isso, precisamos entender que existe uma expectativa e existe uma realidade. A expectativa nem sempre ela é atingida. Então, eu atendo muitas mães que às vezes falam assim, a minha amamentação não deu certo. Qual que é a sua expectativa de amamentação dar certo? Porque a realidade pode ser outra, né? Tem vários fatores que vão influenciar essa amamentação. Então, por isso que a gente trabalha esse processo de alinhar as nossas expectativas. O que a gente espera da amamentação, né? Uma das principais coisas que eu preciso dizer para vocês é que a amamentação, ela é muito mais do que nutrir o bebê. Ela é aconchego, ela é colo, ela é resolução de todos os problemas. Então, quando eu coloco aqui uma foto da realidade de um bebê chorando, é porque muitas vezes o peito vai acalmar o choro desse bebê. E não é porque ele está com fome, é porque ele quer colo, tá? Então, a gente precisa alinhar isso aí. Claro, diminuir as expectativas, trabalhar com o que é possível, porque cada mãe e bebê é único e vai desenvolver o seu processo de amamentação, tá? E aí a gente precisa falar de rede de apoio, né? Quando a gente fala em rede de apoio, muitas vezes a gente escuta assim, quem vai te ajudar no seu pós-parto? Quem que vai te ajudar no seu processo de amamentação? O meu marido vai tirar férias, né? E aí eu preciso dizer isso para vocês. O pai, o companheiro ou a companheira não é rede de apoio. Eles fazem parte do processo de pós-parto e de amamentação,
tá? Rede de apoio são aquelas pessoas que estarão ali para auxiliar essa família. Então, são os profissionais de saúde, são os familiares e amigos que vão estar presentes, é aquela tia, aquela avó, aquela irmã que vai estar lá fazendo uma comida para a mãe, porque às vezes o pai não sabe cozinhar, né? Tem muito esse processo, que vai estar organizando uma casa, né? Passando um pano, lavando as roupinhas. A rede de apoio são também os profissionais. É o ginecologista e o obstetra, é o pediatra, é a consultora em aleitamento materno, é o banco de leite, tá? Isso tudo é rede de apoio. Então, a gente precisa saber desenhar aqui ainda na gestação quem serão as peças-chave para ajudar nesse processo. Então, eu tenho a consulta ao pediatra, ainda na gestação, é importante. Eu tenho, se possível, uma consultora em aleitamento materno, porque vai me ajudar a alinhar essas expectativas, tá? Eu tenho a minha obstetra, o meu obstetra, que vão falar sobre a amamentação comigo também, e o qual eu vou ter liberdade de pedir que eu possa amamentar na primeira hora de vida do meu bebê, independente da via de parto, tá? E eu vou trabalhar também com os meus familiares e amigos que vão estar no processo de puerpério na minha casa, para que possa dizer, né, deixar bem claro quais são as funções de cada um. A minha mãe vai fazer a comida, a minha tia vai lavar a roupinha, a minha irmã vai ficar responsável por passar um aspirador na casa. Não, o meu marido que vai ficar com essa função, ele vai estar de férias. Então, a gente tem que deixar isso bem definido, porque na hora do puerpério, tudo vira um caos, tá? Então, esse é a principal orientação que eu deixo para vocês hoje. Tenham bem definido qual que é a função de cada um da rede de apoio de vocês, ok? Então, vamos conhecer a nossa mama, né? A gente fala de amamentação e aí a gente precisa entender como que essa mama funciona, tá? Nós temos aqui vários cachinhos de uva. Vocês estão vendo ali nesses desenhos azuisinhos aqui, ó? Tá aparecendo quando eu mostro para vocês? Está sim. Esses cachinhos aqui, ó, eu falo que são nossos cachinhos de uva, né? E eles estão aumentados aqui. Eles são todos ali revestidos por vasos sanguíneos e por terminações nervosas. A produção de leite acontece aqui, tá? Então, à medida que o bebê vai mamando, esse leite vai sendo produzido. E essas células que estão aqui, ó, mioepiteliais, né? Essas células fazem a contração para que o leite possa descer, a ejeção do leite. Então, quando vocês estiverem amamentando, vai ser muito comum vocês sentirem uma fisgadinha no peito durante a amamentação ou após a amamentação, porque é a contração dessas células musculares que estão ali, tá? A gente tem toda uma cadeia aqui que vai segurar e sustentar essa mama, tá? Então, eu tenho a cadeia muscular, eu tenho aqui a fáscia peitoral, né? Eu tenho esses ligamentos de Cooper aqui, ó, que vão segurar a musculatura, tá? O mamilo, a auréola, o alvéolo, ducto lactífero, que é essa parte aqui, tá? Ó, e a produção de leite acontece desses ligamentos menores aqui, nesses cachinhos de uva menores, e vão passando para esses fios maiores até chegar aqui no mamilo, ok? Percebe como que é um processo complexo? Não é simplesmente colocou ali o bebê mama, tem toda uma cadeia acontecendo. E para essa cadeia acontecer, a gente percebe na gestação um aumento das mamas. Vocês estão com quantas semanas, meninas? Me contam. Eu tô com 20. E você, Fran? Já tô até chamando de Fran, porque Franciane é sinônimo de Fran. Não tem problema, não. 31. 31, ótimo. 30 e 31? Não, 20 e 31, né? Isso. Tá. Vocês perceberam no início da gestação que a mama aumentou de tamanho? Ficou mais sensível? Percebeu que a auréola mudou de cor? Eu senti mais dor na mama por inteira, assim. Agora, dói mais no mamilo. Uhum. Dói mais no mamilo. O meu aumentou muito. Eu já tinha bastante seio e agora tá nível... Tá muito grande mesmo e dói bastante. Entendi. Toda essa parte que aumentou de tamanho é por conta dessa parte aqui dos nossos caixinhos de uva,
Por quê? O que que acontece? A gente, desde o nascimento, desde que a gente é bebezinho, a gente tem essa parte aqui formada. Só que à medida que a gente vai entrando na puberdade, isso vai ganhando mais desenvolvimento. Então, tá formado, tá ali prontinho, assim como os meninos. Só que quando a gente entra na puberdade, isso aí aumenta por conta dos nossos hormônios femininos. Quando a gente engravida, todos esses hormônios, principalmente o estrogênio e a progesterona, fazem com que aumentem a rede vascular, aumentem o número de glóbulos e de alvéolos. Então, por isso que a nossa mama aumenta, tá? Além disso, tá vendo a mama aqui na minha mão? Essa parte da auréola aqui, vocês devem ter percebido que ela ficou mais escura, assim como o mamilo, tá? E se ele é protuso, ele vai ficar um pouquinho mais protuso. Se ele é plano ou semiplano, ele vai ficar um pouquinho mais saliente se a gente fizer algum movimento nele assim. Tem também essas glândulazinhas aqui, ó, que a gente chama de glândulas de Montgomery. Essas glândulas são as responsáveis por hidratar toda essa área aqui, tá? Da auréola e do mamilo. Elas também têm a liberação de um cheiro que lembra o líquido amniótico. E isso lá na amamentação, quando o bebê já tiver no colo, a gente vai entender que é uma função fisiológica natural para atrair o bebê para o peito. Então, por isso que a gente percebe que essa área fica mais escura, que ela fica, às vezes, coça, tá? Às vezes, tem uma coceira ali. E aí, isso a gente vai entender aqui na frente o que a gente faz em cada situação dessa, tá? Mas é importante essa percepção de que as mamas aumentaram de tamanho. Isso tudo acontece pelas ações dos hormônios, né? O estrogênio e a progesterona. Agora, na gestação, eles estão trabalhando com muita intensidade, tanto para promover aí o desenvolvimento do bebê e da placenta, assim como para promover essa evolução das mamas. Além disso, a gente tem esse hormônio lactogênico placentário, que também vai ter essa atuação nas mamas, e a prolactina e a ocitocina. Então, é comum, mas não é em toda mulher, a gente perceber, às vezes, um pouquinho de saída de colostro, tá? Mas não quer dizer que se você não tá tendo essa saída de colostro, você não vai ter leite, ok? Não fiquem preocupadas com isso. Mas se acontecer, é normal, porque a prolactina tá aí a partir da 16ª semana de gestação. Então, vocês duas já têm essa ação da prolactina. E a ocitocina também. Porém, esses dois últimos hormônios, eles vão a trabalhar mais depois que o bebê nascer. Por enquanto, eles estão trabalhando, mas de uma forma mais leve. E o estrogênio e a progesterona e o lactogênio placentário, de uma forma mais intensa. Depois do parto, isso vai trocar. E aí a gente tem outra modificação, tá? Isso é importante, porque lá na frente, quando a gente for falar do que esperar do pós-parto, a gente vai lembrar dessa bomba de hormônio que está acontecendo aqui, tá bom? E aí, os tipos de mamilo, né? A gente tem o mamilo normal, que é aquele mamilo que tá ali, né? Ele aparece, se a gente mexer, ele fica um pouco mais protuso, mais saliente. A gente tem o plano, que é aquela mama que você olha assim, parece que não tem mamilo. Eu tenho o mamilo protuso, que independente de eu mexer com ele ou não, ele tá ali. E eu tenho o invertido, que é um mamilo que é para dentro mesmo, eu nem vejo esse mamilo, tá? O tipo de mamilo pode sim influenciar na amamentação, mas não é um fator que vá impedir essa amamentação. Então, eu costumo dizer o seguinte, o mamilo, ele é apenas o canudinho condutor do leite. Então, imagine que a gente tem uma latinha de Coca-Cola, de refrigerante, e eu vou usar o canudinho para beber esse refrigerante. Se eu não tenho canudinho, eu vou beber direto na lata, concorda? Então, é exatamente isso. Se eu tenho um mamilo protuso ou normal, eu vou usar o canudinho. Se eu tenho um mamilo invertido ou plano, eu vou usar técnicas para que o bebê consiga mamar, abocanhar a auréola, tá? Porque o que faz sair leite não é o mamilo, é a auréola. Então, assim, influencia sim, pode trazer um pouco mais de dificuldade, mas não é um fator que impeça a amamentação, tá? E aí, como que a gente vai cuidar das mamas, né? O que a gente precisa fazer nas mamas? Primeira coisa, gente, é que nós não usamos pomada, hidratante, creme, nada nessa região da auréola, tá?
Então, essa região da auréola aqui e do mamilo, a gente não faz nada, não passa bucha, não passa sabonete, não passa nada que possa ter contato. Aqui a gente deixa a ação da natureza. Na região em torno da mama, que às vezes pode dar alguma estria por conta desse aumento muito rápido, eu posso hidratar normalmente, posso usar creme, não tem problema. Então, aqui na região da mama, eu vou usar apenas água, tá? Secar com cuidado para não irritar essa área. Não vou ficar esfregando esse mamilo, nem com bucha, nem com toalha, nem com nada disso, tá? E eu gosto de falar isso porque antigamente que eu digo, gente, há 16 anos, quando eu formei, tá? Tinha um material do Ministério da Saúde que orientava que as mulheres pegassem bucha vegetal e passassem no mamilo. E hoje em dia isso caiu por terra, não se usa mais, tá? Então, a gente deixa a natureza agindo aqui nessa região. Eu devo tomar sol nas mamas? Não existe uma comprovação científica, porque a gente não tem como mensurar a quantidade de sol, tá? Mas sabe-se que é bom tomar, sim, sol. Então, expor as mamas ao sol antes das 10, depois das 4, pode ajudar essa área, ativar mais vitamina D, tá? Não faz mal, tá liberado o sol, ok? Não preciso usar nenhuma pomada de lanolina, sabe? Aquelas pomadinhas aqui, ó. Eu tenho até uma com uma marcazinha específica que sempre vem na orientação do obstetra. Essa pomada, gente, ela promove uma hidratação excessiva, tá? Então, não tem necessidade de usar pomada. Depois, a gente vai ver que a melhor hidratação é o próprio leite materno. Agora, nesse momento, a gente vai deixar a natureza agindo, tá bom? Não precisa massagear as mamas, não precisa fazer estímulo de ordenha, não precisa ficar fazendo nada na mama nesse momento. A única forma que a gente vai cuidar das mamas é usando um sutiã adequado, não deixando essas mamas penduradas, né, pendulares, e cuidar para que a gente não faça essas questões de ficar esfregando, manuseando demais, ok? Então, esse é o principal cuidado das mamas, saber que elas vão aumentar de tamanho, isso é bom, a gente está esperando isso mesmo, que pode acontecer a ejeção do colostro ainda na gestação, se não acontecer, está normal, e se acontecer, está normal também. E se a gente puder tomar o sol, sim, não tem evidência científica, mas a gente sabe que na prática funciona, ok? E o enxoval da amamentação? O que a gente precisa ter ou não ter no enxoval da amamentação? Eu vou trazer aqui algumas informações que são muito valiosas para vocês. Primeira coisa, rosquinhas de amamentação. Não sei se vocês já viram na internet, é algo que está sendo muito divulgado hoje em dia, então é fácil vocês encontrarem. É muito útil nesse processo de amamentação. Qual que é a função dela? A mama está aqui, o mamilo aqui, e aí quando a gente vai fechar o sutiã, encosta no mamilo. Esse mamilo está sensível por conta da amamentação, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a rosquinha, que é um dispositivo aqui, ó, que vai proteger esse mamilo, tá vendo? E aí, quando o sutiã entrar em contato com a mama, não vai encostar no mamilo, tá? Esse é o objetivo da rosquinha. Então, eu tenho ela de 3 formas. Eu tenho ela pronta, assim, ó, que a gente compra na internet, nas lojas, tranquilamente, tá? Eu tenho como fazê-la com uma fraldinha de boca, ó. Aí a fraldinha de boca, eu dobro ela aqui assim, tá vendo? Faço um rolinho, ó. Vou enrolando ela aqui. Ó. Enrolo ela aqui. E faço esse movimento aqui, ó. Trago aqui pra dentro. E ela vai ter a mesma função da outra, tá? Ó. Proteger o mamilo, ok? E eu posso fazer também com uma meia de cano longo, ó. Eu corto a ponta da meia, tá? E faço isso aqui. Ok? Tem a mesma função. Qual que é o objetivo da rosquinha? Proteger o mamilo e coletar o leite que vai caindo ali, que vai ejetando, tá? Molhou a rosquinha, eu tenho que trocar. Então, vocês vão ver o que vai ser mais fácil no dia a dia. Como eu tenho que lavar sempre,
A que for mais fácil de lavar, vocês vão ter mais quantidade. Eu, como consultora, gosto de orientar a meia, porque eu acho que a meia você compra ali 6 pares de meia, você tem 6 pares de rosquinha, né? E aí você abre, lava no tempo mais frio, pela data gestacional de vocês, pela idade gestacional, vocês vão pegar um período aí de inverno, entre aspas, né? Então, você lava a meia, abre aí a meia e põe para secar, vai ficar mais fácil, ok? Então, a rosquinha é um item essencial, ok? Outra coisa que eu acho essencial também, e vejo que é muito útil na prática, é o coletor de amamentação, tá? Como que eu uso o coletor? Ele vem assim, eu faço esse movimento aqui, tá? Ó, e vou colocar centralizado aqui no mamilo e fazer isso aqui. À medida que eu estou amamentando de um lado, tá coletando o leite de outro, tá? E esse leite que eu coleto, depois eu posso guardar. Então, no início ali no pós-parto, a gente tem bastante leite descendo, né? Então, é importante, às vezes, ter esse dispositivo. Não tem nenhuma marca específica, não precisa comprar do mais caro, tem aí várias opções no mercado, mas é algo que vale a pena ter, tá bom? Concha de silicone. Flávia, Oi, pode falar? esse coletor aí é mesmo caso daquela bombinha elétrica ou não? Não, é diferente. O coletor, ele vai pegar o excesso de leite. Quando eu coloco ele e não faço o vácuo, ele vai pegando o leite à medida que o bebê está mamando de um lado, está coletando o leite de outro. A bombinha, você vai fazer realmente uma força de extração, tá? Então, o coletor, eu costumo dizer que é menos agressivo e ele não causa uma hiperprodução de leite. Entendi. Tá? Eu vou falar da bombinha também, tá, Franciane? Lá no final eu falo ela como um item aqui também para o enxoval. Mas o coletor é algo que vale a pena vocês investirem agora para esse início, tá? A concha de silicone e o bico intermediário são algo que vem muito aí, a gente vê muito no mercado, mas que não são necessários, tá? Eles são, inclusive, prejudiciais para vocês. Pode causar candidíase, pode trazer fissura, tá? Pela forma como é usado, então eu não recomendo. Assim como, gente, os absorventes também, tá? Esses absorventes aqui que a gente vê muito no mercado, farmácia, naquela parte de amamentação, nas listas de enxovais, tem muito isso aqui. Isso aqui também prejudica e causa candidíase. Quando a gente vai colocar aqui, ó, eu abafo o mamilo, tá? E na hora que eu tiro, se o mamilo tá um pouquinho machucado, ó, eu vou machucar ainda mais, tá? Então, não é indicado. Mas, se você quiser ter uma, duas opções ali, por exemplo, para ir no médico e não sair com a rosquinha, porque, me senti desconfortável, pode ter. Mas lembrar que, se molhar, tem que tirar. À medida que molhou, tem que tirar. Então, tem um gasto muito excessivo e não pode ser usado rotineiramente, tá? A almofada de amamentação, gente, é um item que eu falo que é essencial e ele deve ser levado para a maternidade, tá? A almofada de amamentação, ela tem o objetivo de trazer o bebê para a altura do peito. Então, vai ajudar a mãe a apoiar esse bebê na hora de amamentar, tá? Então, é um item que vale a pena ter no enxoval de amamentação e deixar ele para levar junto com a mala de maternidade. Tem hospitais que têm almofada de amamentação para emprestar, mas não são todos. Então, vale a pena investir numa almofada que fique bem ajustada ao corpo. Se possível, experimente essa almofada, porque, assim, comprar pela internet é difícil por conta de experimentar. Então, às vezes, vai na loja, experimenta a marca e, se quiser, compra pela internet. Mas vê se vai ficar na altura ali da sua mama, se ela tem uma altura boa, se ela é firme, porque aquelas que é muito fininha, parece uma linguicinha, também não vai resolver, tá? Então, é um item que vale a pena experimentar antes de comprar, ok? Sutiã de amamentação. O sutiã de amamentação é um item indispensável. A gente usa muito, tá? Porque as mamas ficam muito pesadas e deixar elas soltas, né? Pode incomodar. Então, o sutiã de amamentação, ele tem que ter essa parte aqui, ó, na lateral externa, e ele não deve ter aquele triângulo aqui, ó, da parte interna, tá? Esse triângulo aqui não deve existir no sutiã, tá? Ó, porque ele pode garrotear a mama, tá bom?
Como que a gente compra o sutiã? A gente vai ver agora, nessa fase que a mama aumentou de tamanho, quando tiver lá para 32 semanas de gestação, mais ou menos, a gente vai começar a comprar o sutiã de amamentação. Então, é bom ter aí uns 2, 3 modelos diferentes, né, de marcas diferentes, para ver no pós-parto qual que você vai se adaptar mais, e aí depois você compra mais desse mesmo modelo. Compra de 2 a 3 números maiores. Então, por exemplo, se hoje você usa sutiã número 40, você vai comprar 44, 46, tá? E sempre atentar para esse triângulo, para não ter esse triângulo. Ele tem que ter a alça larga, a lateral dele aqui, ó, essa lateral aqui embaixo, também tem que ser larga para dar conforto, tá bom? Tem uns modelos que são tipo topper de ginástica, de academia, que são muito úteis também. As mulheres gostam bastante, porque o objetivo é trazer conforto, tá? As roupas íntimas, né, ou os absorventes de pós-parto. Eu não sei se vocês já viram, leram alguma coisa sobre isso, mas vocês vão ter um sangramento depois do parto, mesmo sendo vaginal ou cesariano, independente da via de parto. Por quê? A placenta foi formada, o bebê está sendo gerado, e quando ela sair, a gente tem o nascimento do bebê e a descência da placenta. Todo esse útero que foi preparado aí para gerar o bebê, ele vai ser descamado. Então, a gente vai ter um sangramento aí até mais ou menos uns 15 dias. Ele começa com sangue mais intenso e vai diminuindo até um corrimento amarelo. Então, no início, é bom ter ou essa roupa íntima, que parece uma calcinha descartável, tá? Ou os absorventes pós-parto. A roupa íntima traz mais conforto, tá, gente? Essa calcinha que tá na foto aí. Na prática, ela funciona melhor, tá? Copo de dose de vidro e colher dosadora. Então, esses copinhos de vidro aqui, ó, por que é bom a gente ter um de sobressalência em casa? Pode acontecer da gente ter um atraso da descida do leite, pode acontecer de precisar, sim, dar um copinho com fórmula, isso é muito relativo, é muito individual com cada caso, e aí a gente não vai entrar com uma mamadeira, né? Porque se o bebê tá aprendendo a mamar e a mãe tá aprendendo a dar o peito, e eu entro com uma mamadeira, eu vou ter um terceiro item aí para dificultar essa amamentação. Então, a gente sempre orienta que tenha um copinho desse de vidro que vende no supermercado, tá? Ou então a colher dosadora, que ela parece uma mamadeira, tá vendo? Só que ela tem uma colher na ponta. E aí a forma como a gente dá o leite para o bebê é da mesma forma que o copinho. Ele não vai sugar uma mamadeira, ele vai buscar com a linguinha, ó, nesse movimento, tá? E isso proporciona depois a sucção, tá, gente? Então, assim, pode ser que não seja útil, que não tenha necessidade. Mas, se for para investir, eu sempre falo, investe no copinho, que é mais barato, do que na colher dosadora, a gente consegue resolver, se precisar, com o copinho, ok? Os frascos ou saquinhos para armazenamento do leite materno. Provavelmente vocês já viram esses itens na internet, né? Eu tenho a opção do frasco de vidro com tampa de plástico rosqueável, tá? Ou o frasco de plástico, como esse da foto aqui, com tampinha azul. E aí tem outras marcas. Ou o saquinho de plástico. Qual que é a diferença deles? O frasco de plástico, ele tem que ser livre de BPA, então ele tem que ser apropriado para coletar o leite. Esse frasco aqui de vidro, ele também é apropriado. E esses dois podem ser reutilizáveis. Então, eu vou poder lavar, esterilizar e usar de novo. O saquinho descartável, ele é descartável, né? Então, eu usei uma vez e vou jogar fora, não posso usar de novo, porque não tem como esterilizar ele, tá bom? Então, esse saquinho ocupa menos espaço no freezer e esse ocupa mais. A gente vai ver qual que é a nossa funcionalidade, qual que é a nossa realidade. Meu freezer vai caber aí de 4 a 6 potinhos desse? Se couber, o potinho é um ótimo investimento. Não, não cabe. O saquinho vai ser melhor, porque eu consigo armazenar deitadinho e tal. Então, vai ser o saquinho, ok? Isso é o primordial para vocês definirem entre um e outro. Pensar no espaço do freezer. Cadeira de amamentação e esterilizador de micro-ondas. Vou começar pelo esterilizador. O esterilizador, ele é vendido como esterilizador de mamadeira, tá, gente? Mas é um item que às vezes é interessante ter, por quê? Aqueles frasquinhos que eu mostrei lá, se eu for reutilizar, eu preciso esterilizar.
Se eu for esterilizar ele no fogão, é 15 minutos fervendo a água com o frasco dentro. No micro-ondas, é de 3 a 5 minutos. Então, assim, às vezes a gente ganha tempo. Então, é um item que pode ficar aí no carrinho de compras na internet, e se precisar, a gente pega ele ali de sobressalente, ok? Deixa aí anotadinho que pode ser interessante ter um esterilizador desse, ok? A cadeira de amamentação não é um item essencial, mas é um item que ajuda. Então, se eu tenho espaço em casa, no meu quarto, ou no quarto do bebê, ou às vezes na sala, para ter esse item, vai facilitar a minha vida. Se eu moro, por exemplo, num apartamento pequeno, que eu vou ter que tirar, eu tenho que escolher entre um item ou outro, eu não uso a cadeira de amamentação. Eu tendo um sofá com um braço, que eu possa me ajustar ali com um travesseiro e almofada de amamentação, já vai funcionar. O fato de você não ter uma cadeira de amamentação não vai te impedir de amamentar, ok? Mas é um item que, se você puder ter e tiver espaço, vai te ajudar. Agora, Franciane, sobre as bombas. A gente tem 3 tipos de bombas que eu oriento, mas que a primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte: nas primeiras semanas de amamentação, eu não uso bomba extratora, tá, gente? Então, a bomba, ela vai ser útil quando eu tenho um bebê que nasceu prematuro e ficou na UTI, eu preciso estimular a produção de leite. Eu tô com baixa produção de leite, eu preciso estimular a produção de leite, tá? Ou eu estou pensando no retorno ao trabalho, e aí, quando o bebê tiver com 2 meses, por aí, eu começo a fazer um estoque de leite. Então, esses 3 momentos, eu vou precisar de uma bomba extratora. Qual que é a melhor bomba para eu utilizar? Sem dúvida, a elétrica facilita a vida da mãe, tá? Mas a manual, dessa forma aqui, também pode ser útil, tá? Então, essa bomba aqui também é útil, ela tem um investimento menor, tá? E vai resolver o que a gente precisa. Esse modelo de bomba elétrica, a gente tem vários preços. Então, assim, busquem por bombas intermediárias, num valor intermediário ali. Evitem aquela que, às vezes, está muito barata no mercado, porque nem sempre ela vai ter um melhor custo-benefício, tá? Então, a gente tem que pensar em velocidade da bomba, que ela seja realmente automática e não eu tenha que ficar ali funcionando, porque senão não vai resolver a questão da bomba elétrica. Ou ainda eu posso pensar nessa bomba portátil aqui, que tem um bom custo-benefício e está sendo vendida aí com bastante... tem sido bem vendida, bem aceita no mercado, vamos dizer assim. Eu vejo mães utilizando, recomendando e falando que está sendo muito boa. Um bom custo-benefício, tá? Depois, se quiserem, eu mando o link dessa bomba aqui. E essa aqui eu posso falar algumas marcas depois para vocês também, tá? Qual bomba que eu não recomendo, gente? Aquela que parece uma buzina do Chacrinha. Sabe aquela buzina de bicicleta? Que tem aquela bomba a gente não consegue esterilizar. Ela machuca a mãe, tá? E ela não tem o objetivo de coletar o leite. O objetivo dela é fazer bico no peito. E essa não é a forma mais fácil, mais útil e menos dolorosa, ok? E é a que a gente mais encontra nas farmácias. Então, assim, evitem ela, corram dela, porque não é útil. E, como item que eu digo indispensável da amamentação, tenha uma consultora para chamar de sua, gente. O processo de amamentação, ele é um processo muito longo, ele é um processo desafiador, a gente sabe que as coisas vão acontecer, então eu tenho muita coisa que pode acontecer, apojadura, mastite, obstrução de ducto, candidíase, e qual que é o objetivo da consultora? Evitar que essas complicações aconteçam. Mas, se ela acontecer, se alguma desses desafios acontecerem, vocês têm uma pessoa para orientar, para chamar de sua, para estar com vocês juntos nesse momento, tá? Então, eu sempre digo que ter uma consultora de amamentação é parte indispensável do enxoval da amamentação. Flávia, eu não tenho condições de ter uma consultora de amamentação, estou aqui no risco do aleitamento materno, tem o banco de leite, tá, gente? O banco de leite é um serviço público, gratuito, que também vai fazer esse atendimento de SOS. Vocês vão ter que ir até o banco de leite, mas ele vai fazer esse atendimento SOS no caso do desespero. Então, é sempre bom a gente passar a orientação para quem pode, para quem não pode, para quem quer e para quem não quer, ok? Até aqui, meninas, o que vocês acharam? Ficaram com alguma dúvida? Foi bastante informação, eu sei, mas eu queria que vocês me trouxessem aí o que vocês tiveram de dúvida.
Hoje é mesmo um preparo sobre a amamentação, né? Os próximos temas a gente vai complementando tudo isso que a gente está falando aqui. E como vocês estão aqui presentes comigo, eu vou deixar o e-book com todas essas informações que eu passei aqui de uma forma mais esclarecidas e uma lista de preparo, checklist aí do que levar para a maternidade, tá bom? Então, Flávia, eu acho que vai ser um dos meus maiores desafios a amamentação. Eu sinto dor no peito desde que eu engravidei. Aham. Parece que vai nascer uma flor aqui de dentro, de tanto que dói. E meu bico, ele é bem pequenininho, sabe? Tem muito peito, mas o bico mesmo é bem pequeno. Então, eu tô aí. Eu já antes, né, não segui nada dessas orientações aí, eu fiz tudo ao inverso. Mas os outros falando, a gente vai fazendo, a gente, né, leigo no assunto, né? Aí, vamos que vamos, né? Estamos aí. O que você fez de orientação que te falaram? Deixa eu ir te explicando mais ou menos o porquê que a gente não faz, vai me falando. Aí eu fiz negócio da bucha. Fez? Comprei creme para passar né, em volta. Aí um falava assim, outro falava não, né? Porque diz que o leite é o melhor, né? Quando ele cai ali nele mesmo que vai dar a cicatrização, né? Isso. Tomei sol, né? Então não é tão... Não é comprovado, mas é bom, né? O sol, O né? sol ajuda sim. A gente não tem comprovação científica, Franciane, porque a gente não tem como mensurar a dosimetria do sol, né? Diferente do laser, por exemplo, que quando tem a fissura, a gente faz ali o tratamento, eu consigo marcar qual a densidade que eu vou usar, qual a dose de luz que eu estou colocando. Agora, o sol não tem como, mas a gente sabe que ele é bom, né? Então, é um cuidado que vale a pena, tá? A questão do seu mamilo, de você falar que ele é pequeno, te alivia eu falar sobre a questão do canudinho, que ele é só um condutor do leite? Foi melhor ouvir essa. Eu sei que a Aline também tem esse desafio da questão do mamilo. E assim, fiquem tranquilas com relação a isso, porque é muito possível amamentar. O mamilo, quando o bebê mama, o mamilo vai parar lá no céu da boca, para já conduzir o leite para a garganta do bebê, tá? Então, assim, é a auréola que vai, de fato, fazer o leite sair. O movimento de pega do bebê é todo na auréola. O queixinho dele tem que ficar bem encostadinho na auréola, para que o movimento do queixo que faça a sucção, tá? Então, assim, fiquem tranquilas com relação a isso. O bebê estando bem posicionado, com uma pega, a boquinha bem aberta ali, narizinho livre, o queixo encostado, o mamilo vai lá para o céu da boca e não machuca, tá? Entendi. Você falou, o meu desafio também é esse, da questão do mamilo. O meu é praticamente invertido. Aham. Então, eu ia até te perguntar se tem alguma coisa assim que a gente pode fazer para poder estimular, alguma coisa para ver se sai mais, se dá um pouco mais de bico, assim, né? Porque a minha maior preocupação é essa também. Na hora que a gente vai ofertar o peito para o bebê, a gente faz esse movimento aqui, ó, de pinça, tá? E aí, quando eu faço esse movimento de pinça, no mamilo que é invertido, ele esteriliza. Tá vendo? Ó. Esse aqui não é, né? Mas quando a gente tem um mamilo invertido, que eu faço esse movimento de pinça, eu vou direcionar na boquinha do bebê de baixo para cima para ele abrir bem o bocão. E quando ele abre o bocão, eu estou direcionando para que ele pegue a auréola. E aí o mamilo vai aparecer ali, tá? Ele tá aí, só que ele tá escondidinho. Quando nasce o bebê, ele tende a ficar mais, ele tende a exteriorizar. Mas ainda assim, eu posso fazer esses movimentos aqui, ó. Tá vendo? Com os dedos, ó. Mas isso aí tudo se faz depois. Depois, não precisa fazer agora na gestação. Tá? Ó. Esse movimento também ajuda a fazer com que o mamilo apareça, tá bom? Com relação à compra desses materiais de enxoval, vocês já tinham visto alguma coisa disso? Já tinham assistido algum vídeo? Alguém já tinha falado com vocês? Às vezes ganharam de alguém, por exemplo, alguém que ganhou neném e doou um frasquinho. Vocês já tiveram esse contato?
Eu ganhei uma bomba, Aham, é da marca Getec. tá. E eu já tinha visto falar da rosquinha também. Ótimo. Achou interessante a rosquinha com a meia e com a fraldinha? Sim, com a meia eu achei prático de fazer, né? Ela fica bem firminha também. Fica, é bem mais prático. É. Você também já tinha visto falar alguma coisa, Franciane? Já sim, acho que de todos aí, menos esse coletor aí que eu fiquei na dúvida no início. Mas Aham. todos eu já até comprei, na verdade. Ah, que bom. Todos O esses. coletor, o que acontece? A gente tem logo no pós-parto, a gente tem a pojadura, que é quando o leite vai de fato descer, né? Então, esse leite, ele desce em grande quantidade, nem sempre o bebê consegue aproveitar esse leite todo. Então, o coletor faz com que a gente evite desperdício, né? E aí eu posso coletar esse leite e guardar para um momento dar no copinho, ou até para doar para o banco de leite, tá? Então, o coletor, ele vai evitar que você fique com aquela molhadeira, sabe? Porque fica pingando leite mesmo na pojadura. E aí vocês vão ver depois em outras aulas que na pojadura a gente tem um peito muito cheio e às vezes eu vou precisar fazer ordenha de alívio. E essa ordenha de alívio, com o coletor, às vezes enquanto o bebê tá mamando de um lado, já tá coletando leite em excesso do outro. E aí te poupa tempo, tá? Tem alguns modelos que vêm com uma cordinha aqui assim, mas você pode pegar um cordãozinho, amarrar e pendurar ele aqui no pescoço e colocar, que também evita que ele caia depois, tá? Falar, esse é colosso que fala, né? Colostro, isso. Eu fui apertar desse jeitinho que você falou e agora bem saiu. Nunca tinha. Ah, você já está numa idade gestacional que já vai aparecer mesmo o colostro, tá? E assim, que ótimo que saiu, não precisa preocupar, que é bom que saia, mas também, se não tivesse, não precisava ficar preocupada, tá? É um bom sinal. Bom, Mais alguma pergunta, meninas? Alguma coisa que vocês queiram falar? É como eu disse, assim, hoje eu trouxe um assunto para ficar mais curtinho, porque senão a gente fica aí 2 horas e meia. E aí eu falo assim, gente, gestante não consegue ficar muito tempo, né? Vocês estão numa fase de quer ir no banheiro toda hora, né? Então a ideia é justamente fazer vídeos curtinhos. Eu vou mandar a gravação para vocês depois lá no grupo. E assim, eu estou à disposição. O que vocês tiverem de dúvida, pode mandar lá no grupo, pode conversar. A ideia é que a gente faça mesmo uma comunidade para fortalecer vocês nesse processo, tá? Depois, se vocês quiserem conhecer o meu trabalho, eu também posso falar, tá? E é um prazer estar aqui com vocês. Mas se tiverem mais dúvidas, pode mandar. por mim tá tranquilo. Eu estou numa fase bem difícil agora, vou te ser sincero. Nossa, tá crescendo em pé, ele empurra para baixo e para cima. Eu imagino, esse finalzinho é bem complicado mesmo. Calor que eu não dou dando conta. Estou cansada, parece que trabalhei o dia todo muito. É bem, esse calorzinho, o final da gestação, ele é muito complicado, né? Você já pensou na sua via de parto, Franciane? Então, eu vou fazer um exame ainda semana que vem para ver se ele estava sentado, né? Aham. Ver se ele vai vir, como que vai ser, né? Mas eu queria parto normal. Ah, que ótimo. Porque tá tudo tranquilo, né? Então eu queria parto normal, mas não sei ainda como que vai ser, Que ótimo. E né? você, Aline? Eu, eu até pensava no parto normal, mas eu tenho uma questão que eu tenho pressão alta, né? Aham. Então, eu não sei se vai ser possível devido a isso. Mas como eu ainda tô na metade da gestação, vamos dizer assim, então a gente vai ver como é que vai ficar essa pressão aí, assim. Graças a Deus, até o momento ela tá controladinha, não tive nenhum problema com ela, mas aí vamos ver até na reta final como é que ela vai ficar. Mas a minha cabeça já tá trabalhando para cesárea. Mas Entendi. aí vamos colocar na mão de Deus. Essas coisas é importante a gente saber, meninas, porque tanto a via de parto quanto as questões que a gente tem na gestação podem interferir na amamentação, tá? Então, por exemplo, uma diabetes gestacional, uma tireoide, né, uma alteração da tireoide, porque é uma questão endócrina, né? De produção glandular, hormonal, a questão da própria pressão alta, que pode caracterizar uma cesárea, com o uso de anestesia, que pode retardar a descida do leite, são fatores que a gente precisa ter conhecimento na gestação para saber como que a gente vai conduzir no pós-parto, tá?
Então, assim, tudo isso é bom a gente ter mesmo essa noção, conhecer, pesquisar, estudar, o que tiver de dúvida, tirar dúvidas, porque sempre vão ter desafios. E esses desafios, eles vão acontecer com todas as mães que amamentam. A gente tem muito essa ideia de que a amamentação é um instinto natural, porque as nossas mães faziam isso, as nossas avós faziam isso, criavam 12, 15, 16 filhos, amamentavam, mas hoje a gente tem muito conhecimento e a gente sabe prever os problemas, né? Então, é benefício para a mãe, é benefício para a criança, mas a gente tem que saber a forma correta, tá? Isso aí é verdade. Acho que conhecimento nunca é demais. Nessa fase de gestação, tipo assim, tudo muito novo, tudo é muito diferente, né? E cada caso é um caso, cada pessoa é diferente da outra, então Quando a gente pensa num pré-natal de amamentação, a gente vai realmente pensar nisso aí que você falou, do individual, né? De qual a individualidade da mãe, do bebê que está nascendo, dessa família que está se formando. Essa questão que eu falei da rede de apoio é algo que vocês precisam pensar muito mesmo, escolher quem vai estar com vocês nesse processo, né? Porque, assim, muito ajuda quem não atrapalha. Então, a gente precisa pensar, de fato, quem que vai estar do meu lado, que vai me apoiar. Eu quero amamentar. Quem que vai ser aí a pessoa que vai, de fato, ser pró-amamentação? Porque a gente tem muitos desafios e tem muitas pessoas que dão contra, sabe? E é a mesma coisa assim, vou fazer uma analogia com aprender a dirigir. Não é fácil aprender a dirigir. A gente não pega o carro e sai andando. A gente tem que passar por aula, a gente tem que fazer autoescola, a gente tem que fazer uma prova, né? Um teatro para poder passar no exame de direção. Então, assim, a amamentação envolve essas questões também, de se preparar, de treinar, de entender como que eu vou fazer esse processo e saber que os desafios vão acontecer. Então, eu vou ter que fazer uma vaga com um carro que é difícil, um controle de embreagem, eu vou passar por uma pojadura na amamentação, eu vou passar por um pós-parto, que às vezes vai ser cesariana, e aí eu tenho uma cirurgia de grande porte, ou às vezes vai ser um parto normal, que eu precisei levar ponto, e aí vai doer quando eu vou sentar, né? Então, a gente tem todas essas questões que precisam ser consideradas, e quem que vai estar ali junto comigo nesse momento, enquanto profissional, enquanto pessoas que vão me ajudar, e até mesmo meu companheiro está falando a mesma língua que eu, tá? Então, pensem direitinho sobre isso também, tá bom? E, ó, estou à disposição. O que vocês precisarem aí, podem ficar à vontade para chamar no grupo. Se quiserem marcar para a gente poder conversar um pouquinho sobre como que funciona o meu plano assistencial, eu estou à disposição. Se não quiser online, a gente faz pelo WhatsApp, por áudio, porque eu sei que essa fase é mais difícil na correria. Se ficar com dúvida com algum item do enxoval, alguma coisa da aula aqui, Flávia, assisti de novo e fiquei com dúvida disso. Pode mandar lá no grupo, tá bom? Que eu vou responder para vocês com o maior prazer. Agradeço demais a presença de vocês, vou enviar o presente de vocês daqui a pouquinho e espero que tenha sido de grande importância para vocês esse momento aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ó, e fiquem de olho na próxima edição, é em abril, tá? Eu vou divulgar no grupo, vou divulgando no Instagram também, mas vai acompanhando, porque vai ser um processo, assim, de construção mesmo, até o desmame, é bem legal. Então tá bom. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Um beijo, meninas, e bom final de semana para vocês. Para você também.